muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Nosso convidado de hoje é o professor doutor Jorge Leão. Jorge, bem-vindo novamente ao programa. No programa anterior, falamos muito sobre a incidência de nódulos, né, na mama, enfim, sobre o lado feminino da coisa. Vamos falar um pouquinho sobre os meninos agora? Sim, vamos. Agradeço mais uma vez o convite, muito obrigado. Está sempre convidado, agora encontrar tempo na agenda desse homem é realmente uma batalha. Jorge, a gente falou sobre câncer de mama e vamos falar um pouco sobre testículo, próstata, enfim, tudo relativo aos meninos. E se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre a tireoide, que a gente não falou, né? Que é também muito frequente, né? Também. Atualmente, com o ultrassom, né, que a gente está usando de rotina, antes não se pedia exame de ultrassom de tireoide, hoje virou rotina, né? Então a gente acaba descobrindo muito nódulo de tireoide em paciente assintomática que não tem nada, porque a gente tem que dividir em dois momentos. Você tem a função tireoidiana que pode estar aumentada ou diminuída e não ter nódulo. E você pode ter nódulo sem alteração nenhuma de função. E o nódulo hoje da tireoide a gente tem uma classificação, que é a classificação TIRADS. Então quando você tem uma classificação TIRADS 5, tem indicação de fazer punção aspirativa por agulha fina, que é guiada por ultrassom, que é um procedimento que vai confirmar ou não se você tem aquela suspeita, tá? E aí quando você faz o TIRADS 5, tem a classificação citológica, que é o Bethesda, né? Bethesda 5 e 6 confirma o carcinoma, e aí é o mesmo conceito da mama, você faz a cirurgia e a chance de cura é altíssima, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a chance de cura. Desculpa, eu desconheço alguém que não tenha se curado do câncer de tireoide. Então, não tenham medo de fazer o exame, não tenham medo de fazer o tratamento, porque é um câncer altamente curável, né, Jorge? Sim. E depois que se passou a fazer o exame de rotina, né, e descobrir precocemente, então... a chance de cura é altíssima. Uhum. Né? A próstata... O ultrassom na próstata, né, também como na mama, a incidência de câncer de próstata vem aumentando em pacientes jovens, né? Nos jovens também? Homem jovem que a gente considera 40, 50. Não, porque assim, até pouco tempo, era quase que 100% de pessoas idosas apresentarem, né? Não, atualmente é a mesma coisa da mama, tá tendo um perfil, né, dos cânceres que estão cada vez mais acometendo pessoas jovens. Então, o ultrassom de próstata, pacientes com 40, 50, que são considerados pacientes jovens, estão com câncer de próstata, né? Aí você vê a maior incidência de câncer porque os homens estão vivendo mais, né? Hoje a expectativa de vida é 80, 85, e também pelos exames de diagnóstico que também estão melhores. Mas a importância do ultrassom é que você, por exemplo, você vai no urologista, você pode fazer o toque retal, ele pode desconfiar de um nódulo, você pode fazer ultrassom e você vê uma imagem suspeita, ou você pode fazer uma ressonância magnética, que aí é a classificação PIRADS. Então, por exemplo, você faz uma ressonância magnética de próstata. Se o PIRADS for acima de 3, você tem indicação de fazer biópsia. A partir de que idade tem que fazer o ultrassom? A partir de 40 anos. Né? Então, os homens de 25, 30 estão tranquilos nesse sentido. Assim... As mulheres de 20 já têm que fazer ultrassom de mama. Já. Os homens não tão cedo, né? Assim, se você vai fazer um exame de rotina, vale a pena fazer ultrassom de próstata, porque via abdominal, não precisa nem ser via transretal, porque é um procedimento simples, você ali já consegue ver a imagem. Mas um grande diferencial disso aí é você fazer um exame chamado PSA, que é um exame feito de sangue, porque o PSA, o único lugar no corpo que produz o PSA é a próstata. Gente, mas só uma conversinha, um papo rápido. Tem umas lendas de internet que dizem que o PSA substitui os outros exames, o que não é verdade, né? Não é então, verdade. doutor Jorge, por favor, explique
Para a turma que está nos assistindo, o PSA é um dos exames que se faz para saber como está a saúde do homem, mas não substitui os exames de imagem, de toque, enfim. Não, o PSA, na verdade, ele é um grande triador, né? Então, assim, se o PSA está aumentado, significa que ou eu tenho um processo inflamatório na próstata, ou ela cresceu, pode ser uma hiperplasia, uma hipertrofia benigna, ou pode ser câncer, né? Então, se você tem qualquer um, ou toque alterado, ou ultrassom alterado, ou mamografia, ou ressonância magnética alterada, ou o PSA alterado, você tem indicação de fazer a biópsia. E essa biópsia é guiada por ultrassom. E aí que é a magia do ultrassom. Sim. Porque o único exame capaz de diagnosticar o câncer de próstata é através da biópsia. Uhum. Então, não é o PSA, não é a ressonância magnética, não é o ultrassom, não é o toque. Esses são exames de rastreio que vai dizer, olha, tem alguma coisa errada, você precisa fazer uma intervenção. A intervenção qual é? Biópsia guiada por ultrassonografia. Uhum. Você coleta esse material, vai para o anátomo patológico e aí sim você consegue confirmar o diagnóstico de câncer de próstata, que é o mesmo conceito dos outros. Se for um câncer de baixo grau, a expectativa de vida é excelente. Uhum. Se for um de alto grau, você vai fazer cirurgia. Hoje tem cirurgia robótica, né? Então, assim, tem métodos que te proporcionam uma sobrevida muito boa e uma chance de cura, uhum. né? Mas, assim, o único que consegue diagnosticar é através da biópsia, né? Sim. E o PSA, ele é um triador. Então, na verdade, homens a partir de 40 anos deveriam passar no urologista para fazer essa avaliação. Uhum. Antes disso, ele poderia fazer um ultrassom, que aí um clínico pode solicitar, um ultrassom via abdominal, e fazer, quando for fazer hemograma, for fazer lipidograma, exames de sangue, uma vez por ano, faz o PSA. Né? Agora, doutor Jorge, o senhor que está o tempo todo fazendo, o maior volume de exames que o senhor faz é justamente a biópsia, né, de próstata. Há uma demora muito grande para as pessoas identificarem esse tipo de câncer? Ou as pessoas estão identificando cada vez mais precocemente? Nós estamos com a cultura, graças a Deus, né? Os homens antigamente tinham preconceito, né? Esse era o... Então, aquela coisa, não ia porque não sentia nada e aquela coisa de homem, enfim, aquelas coisas que nós já sabemos, né? Hoje aquele preconceito, aquele medinho, somado com também o fato do homem sempre adiar o cuidado com essa saúde, né? Exatamente. Então, hoje, os homens procuram mais assistência, né? E como eu falei, um grande triador é o PSA. Se o PSA estiver normal, é muito pouco provável que você vai ter um câncer de próstata. Se o PSA altera, então, assim, se você está no clínico, o clínico fez o rastreio, né? Você fez o ultrassom está normal, você pode... Não precisou, talvez, não fez nem toque, né? Só aquela... Mas fez o PSA está alterado, então você encaminha para o urologista vai fazer o exame dele, que é o exame de toque, e vai solicitar um ultrassom ou uma ressonância magnética. Se confirmar a imagem suspeita, aí biópsia, aí diagnosticou, tratou, a chance de cura é boa, é altíssima. Muito alta, né? Outro tipo de problema que a ultrassom pode prevenir nos homens? Hoje a gente está vendo uma incidência grande de pacientes com problema de fertilidade, né, de infertilidade. Então, no ultrassom de bolsa escrotal, com avaliação do Doppler das veias do plexo pampiniforme, também tem grande indicação. Porque aí eu vou ver, o espermatozoide é produzido dentro do testículo. Né? Então, eles são produzidos dentro do testículo, tem a rede de testes, passa pelo epidídimo, vai no deferente, o deferente vai liberar aquilo lá na uretra prostática para entrar no útero, né, para fazer a fecundação. Então, se você tem uma alteração, por exemplo, uma prostatite crônica, em que eu tenho alteração nesse epidídimo, né, ou um cisto de epidídimo, vai fazer com que esses espermatozoides não consigam chegar no deferente. Ou se você tiver varicocele, que são, na verdade, varicocele é varizes dos vasos
da bolsa escrotal. Isso pode alterar esse equilíbrio e você, né, faz um espermograma e pode ter alteração de motilidade, mobilidade, de quantidade, né? E aí o ultrassom ele consegue avaliar não só o aspecto, se o testículo está grande, se ele está pequeno, se tem cisto, se tem tumoração, se tem alguma inflamação, né? E a questão da varicocele, que aí você pode fazer cirurgia para corrigir. E crianças e adolescentes também apresentam nódulos de epidídimo, né? Sim, pode aparecer. O Dudu, desde criança, enfim, né? Às vezes as crianças reclamam, tá doendo, é porque tá crescendo. Nem sempre é porque tá crescendo. Um ultrassom não machuca, não tem nenhuma contraindicação, nenhum efeito colateral, faça, né? O ultrassom é um método, não tem nenhuma contraindicação, não tem radiação. Por exemplo, paciente grávida hoje, obstetrícia, né, pré-natal, sem ultrassom não existe. Você vai ver todo o bem-estar fetal, crescimento, desenvolvimento, ganho de peso. Você não é viável, né? Porque por causa de custo, mas ultrassom, se você tiver uma máquina de ultrassom do teu lado, você pode fazer todo dia, se você quiser. Eu conheço uma pessoa que fazia ultrassom todo dia e tudo bem. Não tem nenhum problema. Era dela, ela fazia. Mas a gente vai pedir um minutinho de comercial e a gente volta já já. Voltando para esse segundo bloco com o professor Dr. Jorge Leão, falando aqui da ultrassom, né? Como forma de prevenção de doenças masculinas, né? Com relação, a gente estava falando da questão da bolsa escrotal, do problema de infertilidade, que hoje cada dia é mais frequente nos homens, né? As mulheres parece que estão congelando os óvulos mais cedo, né? Mas os homens estão cada dia mais inférteis e a gente, enfim, tem que começar por algum exame para saber, e o primeiro exame é o ultrassom, né? O ultrassom, Trícia, é um exame de triagem fantástico, né? Você vai rastrear tireoide, mama, abdômen, né? Vesícula, fígado, né? E a próstata e também a bolsa escrotal, né? E a varicocele é muito comum nesses pacientes. Sim, né? A varicocele então, são as varizes, né? As varizes das veias do plexo pampiniforme. E quanto mais as pessoas têm Fala português, Jorge, pelo amor de Deus, explica para o meu telespectador, é varize aonde? São varizes dentro da bolsa escrotal. Melhorou. Na bolsa escrotal, né, que a gente tem vasos, e esses vasos, eles têm a insuficiência da válvula, né? Então fica com mais sangue ali. Sim. Então isso aí pode gerar dor, pode gerar alteração na espermatogênese, né? Como eu falei, o espermatozoide ele é produzido dentro do testículo. E você pode ter diminuição do espermatozoide por tamanho, forma, mobilidade. Isso pode ser um fator de infertilidade. E eu acho que a varicocele é a forma mais comum de infertilidade, talvez. Uma incidência muito grande de gente que operou varicocele, do meu conhecimento, eu acho que é a mais comum, talvez, né? Do homem, sim. Mas quando você faz o tratamento de fertilidade, você faz tratamento do casal, Não, né? A gente está falando do homem. A mulher, uma série de variáveis, a gente ia passar aqui 3 dias falando. Do né? homem é a mais comum, né? A alteração desse controle, né? Que vai levar à alteração de espermatozoide. Que tem indicação de fazer correção cirúrgica dependendo do conjunto, né? Porque dependendo do conjunto, por exemplo, se você vai fazer FIV, e o homem não tem dor, não sente nada, ele vai congelar o óvulo, fazer transferência, talvez não tenha indicação de operar. FIV, gente, é a fertilização in vitro, Isso. Tá? Traduzindo para o português aqui, na fertilização in vitro,
como a fecundação não é dada através da relação natural, talvez não seja necessário corrigir a varicocele, que são as varizes, né, no aparelho. Nas veias da bolsa escrotal, né? Pronto. Vocês sabem traduzir com uma palavra de 4 letras, né? Exato. Bom, fora isso, Jorge, o que os rapazes apresentam demais, inclusive jovens, eu tenho visto, né? Inclusive o Dudu está apresentando, são varizes nos membros inferiores. Talvez por conta dessa mania de academia de carregar tanto peso? O ultrassom também ele atua de forma muito importante, né, no rastreio de varizes, né? Sim. Então a gente vai fazer o mapeamento, né, vai quantificar a extensão da varizes, por onde ela inicia, por onde ela drena, né? Uhum. E isso é importante para o vascular, porque ele pode fazer correção. Hoje não tem mais aquele método tradicional de você retirar cirurgicamente o vaso, né? Não, que era aqueles milhares de cortes na pessoa. Gente, isso não existe. Tem o método da espuma, tem vários outros métodos hoje em dia, né? Exatamente. Você chegar naquele nível de antigamente, a ultrassom praticamente eliminou, né, a possibilidade de você chegar a casos tão severos, né, de varizes. Exato. Mas é muito importante a ultrassom dos membros, sobretudo os inferiores. Os superiores também têm indicação, né? Mas assim, também, já para um público mais reduzido, né? Mas para indicações mais restritas, né? Uhum. Mas também tem. O ultrassom foi muito importante na época da Covid. Né? Sim, por causa do índice de trombose, né? Então a gente até 2022, 2023 era comum até início de 2024, agora diminuiu a frequência. Por exemplo, o paciente fazia uma viagem para Portugal, né? 7, 8, 10 horas de voo. Quando chegava em Manaus, sentia a panturrilha inchada, a gente ia examinar trombose. Então, foi muito comum, né? E o ultrassom, ele é fantástico para fazer esse diagnóstico, né? E você faz o tratamento e também a mesma coisa. E uma dor na panturrilha, gente, desculpa, Jorge, é uma dor também. É uma dor, a perna fica inchada, dói, e você tem um risco daquele trombo migrar para outros lugares, né? Sim. Então, por isso é importante também fazer o diagnóstico precoce. E como você falou, hoje faz o tratamento com espuma, ou em alguns casos pode usar laser, né? Então, também é excelente. E quanto mais precoce, mais rápido o tratamento, melhor. Não existe mais necessidade de ninguém chegar àquele grau de varize que a sua avózinha ficava, que todo mundo tinha uma tia, coitada, que tinha dificuldade de caminhar por conta das varizes. Isso, hoje o tratamento a detecção, né, é muito mais simples, porque basta um ultrassom dos membros inferiores, né? E o tratamento é muito mais simples também com esses métodos. E mais barato também, né, Jorge? É bem mais barato. O tratamento com espuma é bem barato. Mais barato, inclusive, do que com laser, né? Sim, bem. E com indicação correta, o resultado eu acompanho alguns pacientes, é fantástico. E é bem acessível, né? Jorge, mais algum tipo de ultrassom indicado para os meninos? Meninos, eu tô falando aqui para não falar homens de todas as idades, tá? O que é muito comum aqui na nossa região hoje é a esteatose hepática, né? Ah, gente, o que é isso? Então, quem é que não tem algum grau de esteatose? É a farinha? Me responde. Porque só pode ser a farinha, gente. Alimentação gordurosa, né? E mistura farinha, feijão, arroz, gordura, muito açúcar, né? Falta de exercício físico. Então, o controle disso aí, o ultrassom também. Hoje a gente tem, além do ultrassom, né? O que a gente fala de estudo multiparamétrico, você faz o ultrassom, você pode fazer o Doppler da veia porta, que o Doppler é para estudar vascularização, e agora recentemente a gente tem um exame chamado elastografia. Opa, esse eu não conheço. Essa elastografia, né, é um exame de ultrassom também, em que você vai ver o grau de dureza do fígado, né? Olha. Então você tem a elastografia que vai te dizer se você tem uma fibrose leve, moderada ou acentuada,
ou se você já tem grau de cirrose, né? Então é um exame fantástico. Gente, olha, importantíssimo. E tem alguns aparelhos, os mais modernos também, eles quantificam o grau de gordura. Então, tem vários equipamentos, então ele vai dizer se tem uma esteatose leve, moderada e acentuada, não só agora pela experiência do ultrassonografista, mas pelo número. O aparelho te quantifica se você tem esteatose leve, moderada ou acentuada. Jorge Pinho liga já já, o Jorge Leão liga já já para o seu Jorge Pinho para fazer esse exame, que aquele fígado ali merece todo cuidado e todo carinho. A importância disso hoje é que a principal causa de cirrose de hepatocarcinoma é a doença hepática metabólica não alcoólica. Sim. Não é mais hepatite C, não é vírus C, né? Com a medicação atual do Ministério da Saúde que disponibiliza hoje, você praticamente zerou hepatite C. Gente, então é gordura no fígado. Gente, antigamente se associava, né, problema no fígado com aquele senhor, né, ou que tinha tido a questão da hepatite, ou que era o sujeito de barra, né? Você olhava e dizia que aquela era uma barriga de cirrose hepática e tal. Hoje é qualquer um, tá? A alimentação chegou a um nível, eu acho que tão danoso quanto aquela bebida, né? Aquele sujeito que passa o dia inteiro bebendo, enfim. Todo mundo precisa fazer um ultrassom de abdômen total. Todo mundo, né? Se você tiver acesso, você faz um ultrassom de abdômen total, porque é uma maneira de você saber qualquer tipo de problema que você tenha e tratar, né, precocemente. Exato. E aí não só a gordura no fígado, mas a gente vai ver se tem cálculo na vesícula, cálculo renal, inclusive tumor, né? Não é infrequente você faz um exame de rotina num paciente e você descobre um tumor no rim, né? Mas uma fase bem inicial, né? Porque... numa fase inicial. Se o paciente faz exames, ou às vezes até que não faça, mas o paciente é assintomático, não está sentindo nada, ele fez um exame de rotina e você descobre um nódulo no rim. Então ele tem tempo de fazer cirurgia, ele tem tempo de tratar. Então se ele não faz o rastreio, ele só vai descobrir quando tiver sintomas, né? E olha, gente, parece... O rim é uma coisa que as pessoas só se lembram que existe quando ele começa a dar problema, né? Exatamente. Temos dois, mas quando falham, muita gente na Covid não foi adiante pelas tromboses e pelo comprometimento renal, né? Então a ultrassom realmente importantíssima, principalmente para você que teve uma Covid muito séria, que ficou internado e tudo mais. É importante você manter os seus exames de imagem com frequência, né? Dr. Jorge Leão, eu quero agradecer demais essa visita. Eu tenho certeza que vão aparecer várias dúvidas e quando eu tiver um tempinho na sua agenda, por favor, acerte aqui o nosso endereço e volte, porque as portas estão sempre abertas e o senhor é absolutamente necessário. Muito. Obrigada pela audiência, obrigada, doutor Jorge. Eu que agradeço, obrigado. Estamos à disposição aqui, qualquer coisa, só chamar. E a gente volta no próximo programa. Obrigada.